Seja muito bem-vinda ao nosso Encontro de Leoas. Se você ainda não me conhece, eu sou a Andressa, especialista em fins de relacionamento. E o tema do nosso Encontro de Leoas de hoje é o perigo de ser a ex-mulher boazinha na hora do fim do casamento. Começa colocando aqui nesses comentários, eu quero saber há quanto tempo você está tentando superar, quanto tempo você estava casado. Eu quero saber qual é a sua realidade, qual é a tua situação, Leoa. E já vamos começar essa nossa aula exclusiva de hoje. Coloquei nos stories hoje perguntando para vocês sobre como é que era esse cenário do seu casamento e muitas de vocês marcaram todos os pontos que eu levantei, por isso que eu senti essa necessidade de falar sobre esse padrão da ex-mulher boazinha, o perigo de ser uma ex-mulher boazinha e principalmente as dificuldades que você tem na hora de superar. O que é, Andressa, esse conceito da ex-mulher boazinha? Será que eu sou uma ex-mulher boazinha e eu não tô sabendo? Primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é que todos nós carregamos no nosso inconsciente determinados comportamentos. Comportamentos esses que definem a forma da gente agir ao longo da nossa vida. É como se a gente fosse se moldando, definindo esses comportamentos através das nossas experiências, através do contexto familiar que a gente estava inserida, que a gente foi se desenvolvendo, muitas vezes de acordo com as experiências que a gente tinha na nossa vida, não é mesmo? E esses padrões de comportamento, a gente fica repetindo muitas e muitas vezes e nem percebe o quanto isso afeta as nossas emoções. Tô vendo aqui que algumas de vocês estão compartilhando. A Kelly colocou aqui, passei 8 anos casada e faz dias que a gente terminou e ele já tá com uma outra pessoa e colocou a culpa em mim. Carolyn, fica aqui nessa nossa live de hoje, nessa nossa aula, que eu vou falar sobre também essa ferida da culpa que a ex-mulher boazinha carrega. A Alziane também, estava casada há 6 anos, tenho uma filha, fui traída, mandei ele embora, dentro de 30 dias já estava com outra. Quem mais? Vão colocando aqui que ao longo da live a gente vai interagindo, tá? E o primeiro ponto que a gente precisa entender, o que é ser essa ex-mulher boazinha. Eu quero que vocês pega papel e caneta aí, pega o teu caderno da superação. Quem é aluna minha do PDL já sabe o que é o caderno da superação. Eu quero que você anote. Pra gente vamos fazer um teste rápido aqui. Vamos fazer esse teste rápido para entender. Será que você é a ex-mulher boazinha? Será que você tem esse comportamento? Quanto desse comportamento tem aí dentro de você? A ex-mulher boazinha é aquela mulher que, ao longo do casamento, fez tudo para agradar o outro. Tentou ser uma boa esposa, tentou ser uma boa mãe, aquela mulher exemplar que dava conta de tudo e muitas vezes não era reconhecida, não era vista por esse marido, não era valorizada. É ou não é verdade? A ex-mulher boazinha era aquela que muitas vezes ficava em silêncio, não colocava para fora aquilo que te incomodava, não é mesmo? Quantas e quantas vezes você engoliu a seco aquele desconforto, aquele sentimento que você tinha, mas para não desagradar, para não irritar esse ex-marido, para não gerar conflito, para não gerar briga, você ficou em silêncio. Faz sentido isso? Você se calou, você deixou de expressar o que você estava sentindo, muitas vezes porque esse marido nem ia dar bola para você, nem ia te ouvir. Então você pensava assim, para que eu vou
colocar pra fora o que eu tô sentindo, se ele não vai dar importância pros meus sentimentos, se ele não vai buscar mudar tudo isso? É ou não é verdade? Outro comportamento da ex-mulher boazinha, da mulher boazinha demais, é que você estava sempre tentando manter essa relação, sustentar esse casamento, se esforçar demais. Você entendeu que você precisava se esforçar muito, muito, o tempo todo para agradar essa pessoa. E a comunicação dentro desse casamento era algo escasso. Um dos pilares mais importantes dentro de uma relação é a comunicação. E quantas vezes esse pilar é o mais frágil de todos? Coloca aqui nos comentários quem de vocês tinha uma boa comunicação dentro desse casamento. Uma comunicação leve. Você e o seu ex-marido conseguiam dialogar de forma tranquila. Vocês conseguiam chegar a um denominador comum. Vocês conseguiam alinhar a comunicação de vocês. Coloca aqui nos comentários. Eu quero saber como é que era essa comunicação. Se existia. Como é que era essa comunicação? Ó, a Fê colocou aqui, a Fê Camargo. Jamais, só no começo do relacionamento. A Celiane botou assim, acredito que ninguém. Olha só, olha como isso é profundo. Obrigada, Fê, por compartilhar uma coisa tão importante, tão delicada. A Fê colocou aqui, eu cheguei a vomitar de medo de ter que falar algo pra ele. O nosso corpo físico começa a dar sinais quando o nosso emocional está a ponto de transbordar e por medo de falar, por ter que ficar calada, o nosso próprio corpo físico, que é a nossa forma de escudo, coloca para fora esses sentimentos de alguma maneira. Ó, a Mi colocou aqui, nunca teve. A Caroline colocou aqui, quando eu ia falar com ele sempre tentava reverter e colocava a culpa em mim, não me ouvia. Então, olha só quantos comentários ricos aqui. Obrigada, Leoas, por vocês compartilharem. Isso torna ainda mais interessante a nossa aula e eu consigo trazer ainda mais conteúdos que façam sentido com o que vocês estão falando. Às vezes, quando essa comunicação era escassa, quem tem esse padrão da mulher boazinha prefere nem perguntar, né? Nem perguntar o que está incomodando o outro. É como se a gente tivesse que fazer leitura corporal. A gente sabe que o outro também não tá bem. Você muitas vezes não estava bem. E aí, por medo de perguntar o que estava acontecendo, ou de incomodar, ou de gerar qualquer desentendimento, a gente se cala. E muitas vezes, ó, a Ellen colocou, eu não podia dizer uma palavra. Exatamente, Elenir. E muitas vezes a gente vai se sobrecarregando. Por não conseguir compartilhar, por não conseguir nos expressar, a gente vai carregando o nosso emocional. Quantas e quantas de vocês aqui falam, eu não tinha voz dentro dessa relação. Não tinha voz, não tinha como. Sem falar em outros cenários, quem tem filhos com esse ex-marido, muitas vezes, se deixou de lado para priorizar esses filhos, se deixou de lado para priorizar esse marido, deixou de lado a sua própria vida, os seus objetivos. E tá tudo bem a gente falar com a maior sinceridade sobre isso aqui. Não foi porque você quis, foi porque na sua mente, naquele momento, dentro dessa relação, dentro desse casamento, você sentiu a sua necessidade de abdicar do que era importante para você porque você tinha outros objetivos. Ou às vezes, a opinião
desse ex-marido, ela era mais forte. Ela era a que dominava. E aí você acabava muitas vezes aceitando. Eu tenho uma aluna do PDL, vou contar essa história aqui pra vocês, que ela tinha uma carreira muito bem estruturada. Ela tinha uma filha já de 10 anos e ela ficou grávida desse casamento, dessa relação. E por insistência desse ex-marido em fazer ela olhar mais para a maternidade dela e querer que ela ficasse nesse cenário, ele insistiu muitas e muitas vezes para ela largar dessa carreira dela que tanto ela gostava. E claro, ela concordou, ela desejou também aquilo em algum grau. E esse foi o primeiro passo. Hoje ela olha, né? O primeiro passo que ela deu que fez com que ela se perdesse de si. Porque ao focar a intenção dela totalmente nessa maternidade, ela começou a se colocar em segundo plano, começou a deixar de se priorizar, começou a se distanciar da essência dela como mulher, da autoestima dela, do que fazia o olho dela brilhar, para viver só em função daquele mundinho, da família, do marido, dos filhos. E ela começou a perder a sua própria identidade. E quantas de vocês compartilham comigo nas nossas caixinhas, nos nossos directs, que vocês também sentem essa perda de identidade dentro dessa relação? E quem é uma ex-mulher boazinha, uma mulher boazinha na sua essência, também sofre muito com essa perda de identidade. O sentimento que a ex-mulher boazinha carrega dentro de si é como se ao longo dessa relação, desses anos de casamento, você ficasse por muito tempo pisando em ovos. Como se você não conseguisse se conectar com você mesma e principalmente expressar os teus desejos. É como se nada pudesse ir contra o que esse marido acreditava, o que esse marido queria para dentro desse casamento. Coloca aqui nos comentários quantos desses pontos que eu levantei aqui vocês se identificaram. Quantos desse nosso teste emocional aqui, quantos pontos você viveu dentro desse casamento? Muitas vezes tentando sustentar essa relação sozinha, muitas vezes com dificuldade em se comunicar, muitas vezes ficando calada para não desapontar o outro, muitas vezes se doando demais, se entregando demais nessa relação e não sendo reconhecida, muitas vezes tentando ser a mulher perfeita, a esposa perfeita, a mãe perfeita, sem receber um pingo de reconhecimento, de valorização. Quantos desses você se identificou? A Fê colocou aqui todos os pontos. Quem mais? Quem mais se identificou? Por que eu falo que o primeiro ponto dessa nossa aula é a identificação? Para eu começar a resolver um problema, eu preciso primeiro perceber, eu primeiro preciso me analisar e ver se eu me encaixo nisso, se faz sentido isso para mim. A Mi também colocou aqui todos. Então, ótimo. A gente já sai daqui com uma parte do teu emocional mapeado. E é esse o meu objetivo cada dia mais aqui com vocês. Dentro dessas aulas, dentro do nosso encontro, mostrar para vocês principalmente os pontos que eu preciso me trabalhar, que eu preciso me curar para eu entender o caminho. E qual que é a consequência disso? Ah, Andressa, eu percebi que eu tô vivendo realmente, que eu sou essa ex-mulher boazinha mesmo. E qual que é a consequência disso? Preste atenção. A mulher boazinha, e quando eu falo isso, talvez você vai dizer assim, ah, Andressa, mas quer dizer que eu não posso ser uma mulher boazinha? Aqui tá o pulo do gato. A consequência de uma mulher boa demais, boazinha demais, é que muitas vezes
a bondade, presta atenção nisso. Muitas vezes, a tua bondade, que é uma das coisas mais profundas da tua essência, que é ser uma mulher de coração muito bom. Essa mesma bondade, quando ela é em excesso, quando ela passa do ponto, ela se torna o quê? Uma fragilidade. Tudo aquilo que a gente tem além, que vai além, que não é em equilíbrio, acaba sendo um dos nossos maiores desafios e talvez a nossa maior fragilidade que a gente precisa começar a se trabalhar. A mulher que é boazinha demais, ela é vista muitas vezes como tola, como burra muitas vezes, e se torna refém das pessoas. Se torna refém porque não consegue se posicionar, não consegue se expressar, não consegue ter atitudes perante esse ex-marido. E normalmente quem tem essa essência de ser boazinha demais, normalmente são pessoas que são passadas para trás pelos amigos, pelos colegas de trabalho. São pessoas que já sabem, as pessoas do teu redor já sabem que você tem dificuldade de dizer não. E aí o que acontece? Você, quem é mulher boazinha, vai entender o que eu tô falando aqui. Ah, a amiga vem pedir tal coisa pra você, você cede, você dá. Ah, a fulaninha da família tá com problema, vai lá pedir ajuda pra você, você ajuda. Você sempre quer agradar todo mundo. E qual que é o grande problema disso? Que muitas vezes, dentro desse casamento, você não consegue ter forças. Vou dar um exemplo mais claro. Você estava nesse casamento que já não estava legal, não estava tudo aquilo. E às vezes você consegue sair, você consegue romper. Só que, como o teu principal objetivo, aquilo que te move é agradar os outros, você se coloca numa posição de dúvida. Se impor, falar a tua opinião, falar o que você quer, reagir de alguma forma, aqui no teu inconsciente, significa magoar o outro. Significa machucar. E você não consegue se defender. Porque aqui na tua mente, você quer ser boa com todo mundo. Só que presta atenção no que eu vou te falar agora. Ser boa com todo mundo não significa ser boa pra você. A partir do momento que eu digo sim pro outro, a partir do momento que eu tolero, a partir do momento que eu volto para um casamento que me fazia mal, a partir do momento que eu aceito ser desrespeitada, ser humilhada, eu tô dizendo sim pro outro e pra mim mesma. Eu estou em negação. Eu estou me colocando em um cenário desconfortável. Eu tô dizendo não pro que eu desejo. E aí muitas de vocês falam e perguntam, Andressa, como é que eu faço para ter autoestima? Como é que eu faço para ter amor próprio? Como é que eu faço para ter autoconfiança? Primeira coisa, aprenda a impor limites. Aprenda a dizer não. Parece bobo, mas quantas de vocês têm essa dificuldade? Porque carregam em algum grau esse padrão de ser a ex-mulher boazinha demais, querer ser perfeita. E aí o que acontece? O que acontece com a ex-mulher boazinha no fim do casamento?
Muitas vezes você não vai conseguir sentir raiva. Você não vai alimentar ódio. Você vai acreditar que a culpa... Quem que falou de culpa aqui antes? Acho que foi a Caroline. Você vai acreditar que a culpa do fim desse casamento é só sua. Você vai se sentir fracassada e vai duvidar das coisas mesmo que você fez nesse casamento, nessa relação. Você se pergunta, mas eu fiz de tudo, eu me entreguei, eu fui a melhor versão, eu fiz o que eu sabia. Eu fui do céu ao inferno por causa dessa pessoa, dentro dessa relação, e mesmo assim, tudo acabou. E aí você se questiona, onde eu errei? O que eu deveria ter feito? O que eu não enxerguei? A Helenir colocou aqui, passei por tudo isso. Exato. Você vai, sem perceber, aceitar comportamentos ruins desse ex. Você vai dar 1, 2, 3... Quantas chances você vai dar ainda para essa pessoa e você não percebe? Você não percebe que é o teu comportamento, é essa bondade, é esse padrão da ex-mulher boazinha que faz você ficar tantas e tantas vezes presa a isso. A Celiane colocou um comentário aqui muito valioso. Por que chorar de sentimentos de culpa, sendo que somos vítimas? Exato. Mas, por que nos culpamos? Porque acreditamos que não fizemos o suficiente. Porque acreditamos e alimentamos dentro do nosso inconsciente, aqui nessa nossa mente. Esses dias eu respondi uma caixinha. Uma leoa me perguntou assim... Por que nos culpamos mesmo tendo feito de tudo? E aí a pergunta que a gente tem que se fazer é: por que eu fiz de tudo? Será que a minha pequena falha, será que o que eu preciso reconhecer, não vamos falar como falha, mas será que o que eu preciso reconhecer é que eu não devo fazer de tudo? Eu devo também entender os meus limites, os limites do outro, até onde vai os meus sentimentos. E quantas de vocês aceitam a traição? Aceitar não é perdoar, são coisas diferentes, tá? Quantas de vocês não aceitam serem traídas, serem humilhadas, desrespeitadas? Vocês não fazem ideia das histórias que eu recebo das minhas alunas. Histórias de mulheres que são gigantes, maravilhosas, assim como você também é, mas que estão presas a relacionamentos totalmente desconfigurados, amarguradas, de tanto sofrer na mão dessas pessoas. E o que eu tô falando aqui, se tiver algum leão aqui assistindo, tá? Isso serve para o outro lado também, porque a gente sabe que esse viés também acontece com os homens. Vamos ser humanas aqui, vamos nos acolher, tá? E aí essa ex-mulher boazinha demais tá com alto nível de tolerância. E não só, se você tá se identificando com esse comportamento, para olhar pro teu contexto ao redor. Para olhar para as outras pessoas que fazem parte do teu cenário de vida. Será que você não é vista dessa forma e é por isso que as pessoas passam dos limites com você também? Um outro ponto que você precisa ter cuidado. Esses dias eu respondi, acho que era um comentário, que falava assim, a pergunta era se eu, Andressa, iria voltar para um casamento por conta dos filhos. Olha que perigoso isso. Isso se encaixa muito, muito no viés da mulher boazinha. Coloca aqui nos comentários, enquanto eu tomo uma água, quem tem filhos com o ex?
Quem tem filhos com o ex-marido? Coloca aqui. Quem tem filhos com o ex? Ó, a Ana botou aqui. A Ana colocou eu. Quem tem filhos com o ex, às vezes, se coloca nesse questionamento. Será que eu devo dar uma segunda chance por causa dos meus filhos? Será que eu devo dar uma segunda chance para esse casamento, para reconstruir a minha família? Será que é para isso que eu tenho que lutar? E vocês entram nessa contradição e se colocam, ficam se martirizando, mesmo sabendo que você como mulher, não quer voltar para esse casamento. Não confia mais. Não existe mais amor, não existe mais carinho, não existe mais respeito. E você se coloca à prova como se você tivesse que voltar, como se isso fosse uma obrigação. Porque você vê, né, Celiane, a sua filha sofrendo. E aí a ex-mulher boazinha, que tem como padrão inconsciente se colocar em segundo plano muitas e muitas vezes, vai abdicar das suas decisões, das suas escolhas, do que de fato deseja pelo outro, por esses filhos. Porque a sua opinião, ela tem menos valor do que a opinião dos outros. E vai acontecendo uma perda de identidade nesse processo. Porque, poxa, eu vivi muitas vezes, você que tá aqui hoje, 10 anos, 15 anos, 20 anos, num casamento se doando pelo outro, vivendo a vida do outro. Como que você se enxerga? Como que você se enxerga? Como que você vai seguir se você perde a sua identidade? A Carolyn colocou aqui como conseguir dizer não. Carolyn, puxa essa pergunta daqui um pouquinho que eu vou, se eu esquecer de responder ela, tá? Puxa ela daqui a pouquinho que eu vou fazer um apanhado bem geral pra você aprender a dizer não, tá? E aí, o que acontece? Quando você perde a sua identidade, é como se você não conseguisse viver sem esse ex-marido. O primeiro ponto dessa resposta que a Carolyn colocou aqui é: como que eu vou aprender a dizer não se eu nem sei viver sozinha, se eu não sei me desenvolver sem o outro, se eu não me reconheço, se eu nem sei quem eu sou? Se eu acredito que na minha cabeça eu preciso desse ex para estar do meu lado, para viver junto comigo. Primeiro ponto, para aprender a dizer não, eu preciso entender quem eu sou, sozinha, como mulher. Porque essa perda de identidade, de individualidade, aconteceu às vezes ao longo desse casamento, tantos e tantos anos. E aí você desconhece, se desconhece. Talvez você tenha total consciência de que você não estava feliz, de que era um casamento falido. A gente precisa ser sinceras, eu preciso esfregar isso nos seus olhos, para você começar a olhar para isso, para entender. Não existia reciprocidade. E às vezes você entende isso. Só que o que acontece? A ex-mulher boazinha, ela volta atrás. Ela fica. Você que tá aí, você tá presa na fase 1 do fim do relacionamento. São 4 fases. Quem é a leoa mais antiga aqui sabe, são 4 fases que você precisa passar para conseguir superar. E a primeira fase é a fase da leoa ferida. E você que perdeu a sua identidade, que é uma ex-mulher boazinha, você tem uma tendência enorme a querer voltar. E quando eu falo voltar, é dar uma segunda chance. E quantas de vocês fazem isso nem sabem por quê?
Nem sabe, nem sei porque eu quero voltar, nem sei, eu sei que não faz sentido, mas parece que eu quero ter essa pessoa na minha vida. Olha que louco isso, não é verdade? E por quê? Por quê? Andressa, eu sei o que eu vivi. Andressa, eu tenho consciência do que eu passei. Mas por que eu quero voltar? Quem explica? Aqui, ó. Existe um padrão. Padrão da ex-mulher boazinha. As tuas feridas emocionais. A tua dependência. A tua perda de identidade. Se eu tô perdida na minha identidade, como é que eu vou seguir sozinha? Diferente, prestem atenção. Diferente de uma outra mulher que não carrega esse padrão e que consegue se libertar do sofrimento, que vai atrás de buscar um processo de superação, que tem mais força emocional, não é força física, é força emocional. A ex-mulher boazinha acaba cedendo, acaba voltando. E o que acontece com você? Você desgasta ainda mais o teu emocional. Você entra de novo num cenário desconfortável. Você volta para essa relação. E por que eu tô batendo tanto nessa tecla? Porque você precisa entender que é como se fosse um imã. O teu padrão mental aqui, ó, é como se fosse um imã que te puxa de volta para aquela coisa. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui? Vocês estão entendendo? Quem é leoa nova aqui, que tá pela primeira vez no nosso encontro, todo viés, tudo que eu ensino aqui, tudo que eu trago para as minhas alunas também, são questões de inconsciente. São questões que eu faço sem perceber, são comportamentos que eu já tenho, são feridas que eu carrego e quando eu vejo, eu volto para aquilo. Eu tenho uma das minhas alunas, turma 8, que ela viveu um casamento de 28 anos. 28 anos. E quando esse casamento chegou ao fim, ela começou a namorar com o ex dela. Porque a dependência emocional era tanta dele e dela, os dois eram dependentes emocionais, que eles voltaram a namorar. E chegou um belo dia que esse ex-marido dela, olha como são as coisas. Adoro essas histórias, gente. Ele quis ser só o amigo dela. Ah, eu não quero estar com você, mas eu quero ser teu amigo. E o ser amigo para uma mulher que está emocionalmente envolvida dói, machuca. Eu não te quero emocionalmente, eu quero só a tua amizade. Só quando for conveniente, eu quero você aqui dentro da minha gaiola emocional. Só que para ela isso significava rejeição. E ela, por ser tão boa, ela não conseguia impor limites. E aí todas as vezes que esse ex-marido vinha para conversar assim, como se fosse amigo dela, com total afastamento emocional que ele tinha, isso machucava e ela não conseguia impor limites. Ela não conseguia se afastar. É como se ela fosse tomando um veneno com conta-gotas. E a mulher boazinha demais vive isso, engole isso. E esse é só um dos comportamentos. Se fosse fácil assim, quer dizer que é só eu parar de ser uma ex-mulher boazinha e eu supero. Não! Se fosse fácil assim, não tinha tanta gente sofrendo. A gente precisa entender. E cadê a pergunta da Carolyn que eu vou puxar aqui? Deixa eu subir aqui. E aí a pergunta que não quer calar, como é que eu vou conseguir parar de ser uma ex-mulher boazinha? Primeiro ponto, identificando isso. Isso você já fez. Você já identificou com o panorama macro que eu te trouxe aqui.
A pergunta que não quer calar. Como eu vou aprender a dizer não? Como uma ex-mulher boazinha, como uma mulher que disse sim a vida inteira. Presta atenção. Se eu digo sim demais pro outro e não demais pra mim, qual que é o primeiro exercício que eu preciso começar a fazer? E o primeiro exercício não é falar não pro teu ex. Porque existe uma outra dinâmica emocional. Você precisa começar a falar não para coisas pequenas do teu dia a dia. Porque se você fala não, se você não consegue falar não pro teu ex, eu tenho certeza que você não consegue falar não para sua mãe. Eu tenho certeza que você não consegue falar não pro seu pai. Eu tenho certeza que você não consegue falar não pros seus irmãos, pros seus filhos. Você tem uma dinâmica mental de se colocar em segundo plano, ferida de inferioridade. Então, primeiro ponto, começar a falar não para as pequenas coisas. Ah, tua amiga te chamou para sair final de semana, você não quis ir, mas você foi. Aprenda a falar não para ela. Ah, mas eu não consigo falar não porque ela vai ficar chateada comigo. Encare as suas consequências. É simples, gente, começar a falar não. Só que é um exercício constante, porque quem vive o padrão de ser uma mulher boazinha, é um desafio gigante isso. É um primeiro desafio. Segundo ponto, eu preciso entender quem eu sou. Parece uma pergunta bobinha. Mas vocês não se reconhecem. Vocês não se valorizam muitas vezes. É como se você colocasse todos os dias pensamentos e mais pensamentos distorcidos sobre você. É como se você minasse as tuas forças. Se eu não sei quem eu sou, se eu não consigo reconhecer o meu valor, se eu não consigo reconhecer as minhas qualidades, e eu sempre tô botando um outro num pedestal mais elevado, se eu tô sempre dando prioridades ao outro, colocando esse ex num pedestal, supervalorizando o outro, como é que eu vou ter força para falar não quando ele vier atrás? E aqui, obviamente, eu não vou descer e aprofundar, mas a dificuldade que vocês têm de falar não é só isso. Não é só sobre a questão da tua identidade, sobre você se enxergar de forma superior e conseguir se posicionar. Aqui, nessa dificuldade de falar não, a gente começa a entrar nas feridas da fase 2. Por que eu não consigo falar não pro outro? Será que não tem uma dependência emocional em algum grau? Será que eu tô trabalhando com clareza sobre de fato o que eu quero? Tem muita mulher que tá aqui buscando conteúdo para superar, mas tá em cima do muro. Em cima do muro quer dizer o quê? Lá no fundo, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro de noite, você fica pensando: ah, será que existe a possibilidade da gente voltar? Pronto, acabou. Esse pensamento tão curto, já faz você não conseguir ter forças. Porque às vezes uma recaída significa uma reaproximação. Às vezes você vai para uma recaída e não sabe nem por que você tá indo. Falta de clareza. Em cima do muro a gente não consegue dizer não. A gente continua andando em cima do muro. E tá tudo bem. Você me falar que você tá em cima do muro. Tá tudo bem. Muitas das minhas alunas, quando chegam no PDL, estão em cima do muro. E aí o que eu faço? Eu empurro. Eu brinco, né? Eu empurro. Desce desse muro. Você tá aqui pra superar. Você não tá aqui pra ficar vivendo de migalha. Você não tá aqui pra ficar se desmerecendo. É ou não é verdade? Eu sei que ele vai vir atrás. Eu tô com medo de não conseguir dizer não. O que você quer pra sua vida? O que você quer? Você acha que... Faça as perguntas testes. Perguntas matadoras.
Eu recebi o amor que eu merecia dentro desse casamento? Anota isso. Pega o caderno e anota. Anota agora o que eu vou falar. Se questiona. Analisem o que vocês viveram. Eu recebi o amor que eu merecia dentro desse casamento? Eu me vejo tendo um futuro com essa pessoa? Se ele vier me procurar, por que eu aceitaria ele de volta para minha vida? O que ele tem de tão especial, de tão importante, de tão maravilhoso? Escassez. Escassez emocional é pior do que escassez financeira. Porque vocês acham que nesse mundo de 8 bilhões de pessoas só existe ele. E aí você fica fragilizado e você muitas vezes não consegue falar essa palavrinha tão simples e tão curta que é o não. Caroline, respondi as tuas perguntas? Gente, e claro, o que eu tô falando aqui pra você, o que eu falo toda segunda-feira, o que eu trago aqui nos conteúdos, seja nos stories, seja nos reels, isso é só o ABC. O que é o ABC? É o início. A gente precisa, o meu maior objetivo aqui nessas nossas aulas é aliás, não é só um objetivo, porque se eu falar que é um objetivo só, eu vou estar mentindo. Meu primeiro objetivo aqui é mostrar pra você que eu também já sentei no fundo do poço. Esses dias postei, inclusive, um conteúdo sobre isso. Eu também já estive numa cadeira como a sua. Hoje, a Andressa que vocês enxergam aqui, a Andressa mentora, a Andressa que tá aqui ajudando mais de 100 mil vidas, a Andressa que tem inúmeras alunas dentro do PDL, essa Andressa precisou chegar no fundo do poço e principalmente encontrar o caminho da cura. Existe um caminho. Não me vem dizer que o tempo vai curar, não pra mim. Não pra mim, porque eu sei que o tempo não cura porcaria nenhuma. Eu perdi muito tempo da minha vida, gente. Muito tempo atraindo pessoas indisponíveis, aceitando migalhas, vivendo presa na dependência, vivendo presa no ciclo da rejeição. Então, o tempo não tem esse poder. A gente precisa entender que as coisas que acontecem na nossa vida, que o fim do seu casamento, que essa dor que você está sentindo hoje, ela tem um propósito. Só que se você ignorar esse propósito, se você fingir que esse sofrimento ele vai passar de uma hora para outra, você está perdendo a coisa mais valiosa, a coisa mais importante, que é extrair da tua dor o que de fato você precisa aprender, o que de fato você precisa evoluir. Se você viveu num casamento abusivo, entenda. Tire uma lição disso. O que você precisou aprender que você não estava entendendo? Qual era o conhecimento que estava por trás dessa lição da tua vida? Se você é uma mulher insegura, se você foi traída, o que eu preciso aprender? O que eu preciso olhar? Se você fez demais, se você é uma ex-mulher boazinha demais na sua vida com as pessoas, será que você não precisa aprender a impor limites? Será que você não precisa desenvolver a tua opinião, se expressar mais, conseguir isso? E isso não é passe de mágica, gente. Não é assim que acontece. Não é do dia para a noite. Nós precisamos reconhecer e entender. Andressa, eu preciso da tua ajuda. Andressa, eu sozinha não tô conseguindo. Andressa, como é que eu faço para ser tua aluna? Andressa, eu quero uma sessão contigo. Andressa, eu preciso entender e eu preciso me curar. Agora, se você não entende que existe um processo de cura, aqui dentro, no teu inconsciente, infelizmente os ciclos eles vão se repetir. Infelizmente a dor ela vai voltar. E eu falo isso com muito
com muita sinceridade, com a sinceridade de alguém que já passou por isso. E hoje o que eu ensino dentro do PDL, com as minhas alunas, é uma forma de acessar tudo isso. De colocar esse quebra-cabeça, esse caos emocional que você vive e tanto você sofre. Colocar o remédio certo, nas feridas certas. E o meu objetivo aqui com vocês é fazer vocês entenderem que existe um caminho, que existe uma forma de superar o fim do seu casamento muito mais rápido, que é necessário olhar para as nossas feridas, mas principalmente fazer vocês entenderem, fazer vocês elevarem o conhecimento de vocês sobre as feridas que vocês estão carregando. Porque tá tudo aqui dentro, no nosso inconsciente. E eu vou falar isso tantas e tantas vezes quanto forem necessárias. Existem razões que puxam vocês para isso, que fazem vocês arrastarem essas feridas, porque essas feridas estão aqui. E às vezes vocês encontram e buscam inúmeras soluções. Eu li antes ali que estavam fazendo contato zero e bloqueando não sei o que. Gente, isso é assim, eu tenho que dar risada com isso. Eu rio porque é tão infundado, a gente às vezes escuta tantas coisas, tantos mentores que falam, faz isso, faz aquilo. Gente, vocês precisam escolher uma pessoa para ser mentor de vocês, a mentora de vocês. Ou é a Andressa, ou é o fulaninho, ou é a ciclana. Agora, juntar um Frankenstein com um monte de técnica que vocês não sabem, achando que vai resolver alguma coisa, desculpa, não vai resolver porcaria nenhuma, tá? Por isso que eu falo, o meu propósito aqui é elevar o teu nível de consciência, é entender que o problema tá no teu inconsciente, a ferida da dependência, a dor da rejeição, a tua baixa autoestima, entre tantas outras que você carrega, tá tudo aqui dentro. Enquanto você não acessar isso aqui, sinto muito. Você tá enxugando o gelo. Você tá arrastando o teu sofrimento. Essa é a verdade. Mas acima disso, eu quero que você aqui se sinta acolhida. Eu quero que você aqui se desenvolva já nesse ABC que eu falei. E principalmente se motive ao assistir esses nossos encontros e iniciar esse processo de superação. Tô aqui para ajudar vocês. E é isso. Gente, um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, desse nosso encontro de leoas. E semana que vem eu vou fazer um conteúdo especial sobre ferida da posse que vocês estão me perguntando, tá bom? Um grande beijo e até!